A depressão vem sendo descrita pelos humanos há alguns milênios. Por volta de 400 a.C., Hipócrates usou pela primeira vez o termo melancolia. Grande parte dos sintomas da depressão observados atualmente, assim como as contribuições de predisposições inatas e os fatores externos que podem ser responsáveis por causar a doença, podem ser reconhecidos em relatos da antiguidade. E também, há muito tempo, nossos antecessores já percebiam uma correlação entre depressão e ansiedade e entre depressão e o consumo excessivo de álcool. As semelhanças entre as descrições antigas da depressão e as da era moderna são impressionantes. No entanto, apenas em meados do século XIX, o cérebro se tornou o foco dos esforços para entender a fisiopatologia desse distúrbio. Mas o que é depressão, afinal? A depressão é um transtorno mental caracterizado por tristeza persistente e pela perda de interesse em atividades que normalmente são prazerosas, acompanhadas da incapacidade de realizar atividades diárias durante um período de pelo menos 2 semanas. Dentre os sintomas da depressão, podemos citar irritabilidade, baixa autoestima, sentimentos de desesperança, inutilidade e culpa, diminuição da capacidade de concentração e pensamento, apetite diminuído ou aumentado, perda de peso ou ganho de peso, insônia ou hipersônia, baixa energia, fadiga ou agitação aumentada, diminuição do interesse em estímulos de prazer, como, por exemplo, sexo, comida e interações sociais, e também pensamentos recorrentes de morte e suicídio. O diagnóstico de depressão maior é dado quando uma certa quantidade dos sintomas citados são reportados por 2 ou mais semanas, e quando estes sintomas influenciam as funcionalidades sociais e ocupacionais de uma pessoa. O que causa a depressão? Estudos epidemiológicos mostram que aproximadamente de 40 a 50% do risco de depressão é genético, ou seja, a depressão é uma patologia hereditária. Porém, a procura por genes específicos responsáveis por essa influência ainda não chegou a nenhum ponto conclusivo, não tendo sido encontrada nenhuma anomalia genética relacionada a essa doença. Uma hipótese para a dificuldade em encontrar estes genes é que a depressão é um fenômeno complexo, com muitos genes envolvidos. Assim, um único gene apresenta efeitos tão pequenos que são praticamente indetectáveis experimentalmente. Outra hipótese é que variações de um mesmo gene podem contribuir para o desenvolvimento da depressão. Essas variações teriam de ser estudadas família a família, o que é inviável. Mas é válido ressaltar que a vulnerabilidade à depressão é apenas parcialmente genética, contando com fatores ambientais para desencadear o seu desenvolvimento. Estes fatores são muito diversos, como, por exemplo, estresse, traumas emocionais, infecções virais e até mesmo processos estocásticos ou aleatórios durante o desenvolvimento do cérebro. As causas neurobiológicas da depressão serão abordadas através das teorias monominérgica e da alteração do número de receptores, mais adiante neste vídeo. Circuitaria neural da depressão. Em contraste a doenças neuropsiquiátricas como, por exemplo, Parkinson, Huntington e Alzheimer, onde lesões patológicas foram identificadas em regiões específicas do sistema nervoso central, não há consenso no estado da arte quanto à região responsável pela depressão, ou a melhor região para biópsia, mesmo que muitas vias associadas à regulação das emoções já sejam conhecidas. Ao que parece, muitas regiões cerebrais mediam os diversos sintomas da depressão. A partir do estudo de imagens do cérebro, notou-se que a patologia estava associada a alterações no fluxo sanguíneo ou medidas relacionadas em diversas áreas do cérebro, dentre elas a região pré-frontal, o giro cingulado do córtex, hipocampo, estriado, amígdala e tálamo. Estudos anatômicos reportaram anormalidades nas mesmas regiões. Olá, meu nome é Gustavo e vou falar um pouco sobre o histórico e evolução dos antidepressivos. Até a década de 30, não havia tratamentos eficazes para a depressão, mesmo com vários estudos. Eles só conseguiam pequenos alívios, como a prescrição da tintura de ópio para a angústia, mas não havia efeito para estados depressivos ou tendências suicidas. Cientistas como Ernest Fourneau estudavam a histamina, onde assim conseguiram os primeiros anti-histamínicos, na quais originaram a maioria dos antidepressivos e antipsicóticos atuais, e assim surgia a psiquiatria biológica. No fim da década de 40 e início da 50, surgiram os primeiros antidepressivos, como a imipramina e a iproniazida. A imipramina, uma droga utilizada para tratar a esquizofrenia, foi usada pelo cientista Rowland em pacientes depressivos que apresentaram mudanças de humor. Já a iproniazida, uma droga criada para tratar tuberculose, afetava o sistema nervoso central, causando inibição na mal e melhorando o quadro clínico de pacientes depressivos. E assim, conseguiram criar drogas parecidas, como a fenilzida e a isocarboxida. Muitos cientistas, como Kuhn,
continuaram estudando a imipramina para identificar outros benefícios para tratamento da depressão, e com isso conseguiram identificar derivados da imipramina, na qual hoje são conhecidos como os antidepressivos tricíclicos. Os ATCs eram bastante efetivos no tratamento de depressão, mas ainda apresentavam muitos efeitos indesejáveis. Por isso, alguns estudos focaram na depressão da serotonina, onde encontraram os inibidores de serotonina, como a fluoxetina, mais conhecida como Prozac. Ela foi descoberta pela farmacêutica Lilly na década de 70. Ela causava menos efeitos negativos que outros antidepressivos, mas só foi lançada nos anos 80 depois de muitos testes. Já que a zimelidina, primeiro inibidor de serotonina, apresentou muitos efeitos adversos quando lançado na Suécia, mas ainda assim, inibidores de serotonina como fluoxetina e paroxetina foram lançados, mas Prozac ainda era o melhor. No final do século XX, a prescrição de antidepressivos era muito alta, mas ainda tinham muitos efeitos negativos. Para lidar com isso, criaram novos inibidores, como a venlafaxina e levotiraxina. Mas eles apresentavam os mesmos problemas dos outros antidepressivos, logo não representavam um grande avanço. Teoria monoaminética da depressão. A história do desenvolvimento dos antidepressivos e a compreensão das bases biológicas envolvidas na depressão está altamente correlacionada. Como dito anteriormente, essas bases começaram a ser entendidas entre as décadas de 40 e 50, quando notaram que imipramina, iproniazida e reserpina apresentavam efeitos inesperados sobre o humor. A imipramina atua bloqueando os transportadores de serotonina e seu metabólito, desipramina, bloqueia preferencialmente os transportadores de norepinefrina. Através destes mecanismos, permitem que a serotonina e a norepinefrina passem mais tempo no meio extracelular, com uma maior concentração e duração, aumentando assim a ativação de receptores associados. Em 1951, uma droga estudada no tratamento da tuberculose também mostrou efeitos antidepressivos. Tratava-se da iproniazida. Em 1956, estudos mostraram que ela atua no sistema nervoso central, inibindo a MAO e, consequentemente, reduzindo a degradação de serotonina, norepinefrina e dopamina. O aumento dos neurotransmissores no citosol leva a um aumento da captação destes pelas vesículas e, consequentemente, uma maior liberação por exocitose. Na década de 50, observou-se que o antihipertensivo reserpina induzia depressão em 10 a 15% dos pacientes. Assim, pesquisadores descobriram que a reserpina pode ser utilizada para induzir sintomas depressivos em modelos animais e humanos. A reserpina elimina serotonina, norepinefrina e dopamina dos neurônios pré-sinápticos ao inibir o transporte destes neurotransmissores para as vesículas. Ainda, a droga se liga irreversivelmente à VMAT e, por fim, destrói as vesículas, fazendo com que a serotonina, norepinefrina e dopamina que se acumulam no citoplasma sejam degradadas pela mal mitocondrial. Com base nestes relatos, acredita-se que a diminuição patológica da neurotransmissão de monoaminas possa ser uma possível causa da depressão. Assim, para tratar a depressão, é lógico pensar que deve-se aumentar a neurotransmissão de serotonina e norepinefrina. Teoria da alteração do número de receptores. Embora quase todos os antidepressivos apresentem ações farmacológicas em seus sítios moleculares e celulares de forma quase imediata, seus efeitos antidepressivos só são vistos após 6 semanas ou mais de tratamento contínuo. Da mesma forma, embora a reserpina esgote rapidamente os neurotransmissores do sistema monoaminérgico, são necessárias várias semanas de tratamento contínuo com reserpina para a indução da depressão. O atraso no início do efeito dessas drogas continua sendo uma importante limitação para a teoria monoaminérgica. Em alguns pacientes, medicamentos que aumentam seletivamente a neurotransmissão serotoninérgica diminuem os sintomas depressivos, enquanto drogas que aumentam seletivamente a neurotransmissão de norepinefrina têm pouco ou nenhum efeito. Em outros pacientes, medicamentos que afetam o sistema de norepinefrina são mais benéficos do que aqueles que afetam o sistema serotoninérgico. No geral, cada medicamento individualmente é eficaz em cerca de 70% dos pacientes com depressão, e medicamentos com efeitos marcadamente diferentes no bloqueio da recaptação de norepinefrina ou serotonina podem ter eficácia clínica semelhante quando testados em grandes populações. Essas observações clínicas não são facilmente explicadas pela teoria da monoamina. O lapso de tempo na eficácia clínica dos antidepressivos pode refletir mecanismos autorregulatórios na fase pré-sináptica de neurônios monoaminéricos.
e em circuitos neuronais pós-sinápticos. O tratamento intenso com antidepressivos pode produzir uma diminuição da taxa de disparo neuronal no locus coeruleus e no núcleo da RAF, dependendo da droga, devido à constante inibição dada pelo feedback. Isso causa uma diminuição na síntese e liberação de serotonina e norepinefrina. Em contraste, o uso crônico de antidepressivos causa aos próprios autorreceptores inibitórios uma regulação negativa, levando ao aumento da neurotransmissão. A alteração da sensibilidade dos autorreceptores leva várias semanas a ocorrer, consistente com o curso de tempo da resposta terapêutica nos pacientes. Isso poderia explicar o atraso na resposta terapêutica total. Apenas uma terapia antidepressiva crônica faz a dessensibilização gradual dos receptores, permitindo o aumento da neurotransmissão. Embora especulativa, essa hipótese sobre as mudanças na sensibilidade dos receptores de monamina oferece uma explicação para o atraso no início da ação terapêutica da fluoxetina, por exemplo. Pesquisas recentes sugerem que a administração crônica, mas não intensa, de antidepressivos aumenta a neurogênese no hipocampo e alguns efeitos antidepressivos podem ser atribuídos pela neurogênese. Outra pesquisa implicou efeitos em fatores neurotróficos, como o fator neurotrófico derivado do cérebro, o BDNF. O papel da neurogênese e dos fatores neurotróficos no distúrbio do humor é atualmente uma área de intensa investigação. Com base nestes relatos, acredita-se que o aumento no número de receptores pré-sinápticos possa estar associado à depressão. Oi, gente, eu sou a Júlia e eu vou falar um pouco sobre os usos terapêuticos relacionados aos antidepressivos. O diagnóstico da depressão nem sempre é simples de ser realizado, porque a pessoa pode não ter a consciência da sua condição e demorar para recorrer à ajuda profissional. Além disso, as demais pessoas ao redor também podem negligenciar a situação, pelo fato da doença, embora seja comum, ainda ser estigmatizada. Do ponto de vista clínico, uma pessoa é diagnosticada com depressão quando os sintomas persistem por mais de 2 semanas, e somente um profissional especializado na área pode realizar o diagnóstico e recomendar o tratamento adequado. O uso terapêutico dos antidepressivos fez com que a depressão se tornasse uma doença tratável, embora esse tratamento possa apresentar-se a longo prazo. Como visto, ainda há muitas pesquisas sendo realizadas para identificar as causas da depressão e o correto funcionamento dos antidepressivos, mas cada descoberta permite avançar sobre a cura, reduzindo possíveis efeitos adversos. Embora apresentem distinções quanto suas estruturas químicas e mecanismos de ação, em geral, os antidepressivos atuam aumentando a disponibilidade de neurotransmissores monoaminérgicos, como a noradrenalina e a serotonina na fenda sináptica, por meio de inibição da enzima MAO, que é responsável pela degradação dos neurotransmissores monoaminérgicos, reduzindo justamente esse processo de degradação e fazendo com que haja mais neurotransmissores disponíveis. O aumento da disponibilidade também pode ocorrer por meio do bloqueio das bombas de recaptura de monoamina, saturando os autorreceptores pré-sinápticos e subsensibilizando os receptores do neurônio pós-sináptico. Esse último fator está associado à principal teoria aceita de por que os antidepressivos levam tempo, geralmente, para ter um efeito, de 2 a 4 semanas, sugerindo que há uma mudança adaptativa na neurotransmissão. Dos tipos de antidepressivo em questão, os mais utilizados hoje em dia são os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, os ISRS, por serem mais seguros, melhor tolerados, também mais seguros na superdosagem e de ação praticamente restrita à recaptação de serotonina, não atuando em outros sítios receptores que poderiam gerar efeitos colaterais indesejados. Num país como o Brasil, onde, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, 5,8% da população apresenta depressão, enquadrando o país como o segundo no ranking das Américas, o acompanhamento psicológico, oferecido de forma gratuita para todos os tipos de depressão, independente do seu grau, pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, possibilita que todos tenham direito ao acesso psicológico e psiquiátrico quando necessário. Nesta parte, iremos apresentar os principais tipos e mecanismos de ação dos antidepressivos. Em primeiro lugar, os antidepressivos tricíclicos. O seu principal mecanismo de ação envolve o bloqueio pré-sináptico da recaptura das monaminas norepinefrina e serotonina. Assim, ocorre maior concentração desses neurotransmissores na fenda sináptica.
E dessa forma, podemos obter o efeito terapêutico por meio do aumento da transmissão sináptica. De forma mais específica, o efeito terapêutico é dado principalmente pelo bloqueio da recaptação de serotonina, da fenda sináptica. Nos antidepressivos tricíclicos, também ocorre a inibição da recaptação de dopamina, no entanto, em menor grau. A atividade pós-sináptica muda de acordo com o sistema de neurotransmissor e, geralmente, é responsável pelos efeitos colaterais. Os antidepressivos tricíclicos também bloqueiam receptores muscarínicos envolvidos na neurotransmissão de acetilcolina. Isso ocorre por meio da inibição competitiva da acetilcolina nesses receptores muscarínicos. Esse tipo de antidepressivo também possui efeitos antihistamínicos, ou seja, funciona como antagonista da histamina pós-sinápticas, causando, por exemplo, o efeito sedativo, entre outros. Podemos relacionar, assim, esse tipo de antidepressivo com a grande quantidade de efeitos adversos e o risco de toxicidade. Eles foram considerados antidepressivos de primeira geração, mas gradualmente foram substituídos por medicamentos mais seguros. No entanto, ainda hoje, esses antidepressivos são responsáveis pela maior quantidade de mortes causadas por intoxicação por antidepressivos. De forma geral, podemos classificar os antidepressivos tricíclicos em duas categorias. Em primeiro lugar, as aminas terciárias, no caso, por exemplo, a amitriptilina, a clomipramina, a doxepina, imipramina e trimipramina. Pelo gráfico do lado direito, podemos observar que ela confere maior bloqueio tanto na recaptação de serotonina e também possui maior efeito anticolinérgico e antihistamínico. Já quanto às aminas secundárias, por exemplo, a desipramina e a nortriptilina, ocorre o maior bloqueio da recaptação de norepinefrina. No gráfico à direita, podemos observar as principais relações e comparações entre os antidepressivos tricíclicos conhecidos, os seus mecanismos de ação e os efeitos adversos. Assim, a ilustração mostra de forma resumida, neste primeiro neurônio, tanto o bloqueio da recaptação de serotonina no neurônio pré-sináptico e o favorecimento da neurotransmissão serotoninérgica. Também podemos observar o bloqueio da recaptação de noradrenalina pré-sináptica e o bloqueio do receptor histamínico pós-sináptica, conferindo ação antihistamínica, e assim, a ação anticolinérgica ou antimuscarínica conferida pelo bloqueio do receptor pós-sináptico muscarínico do neurônio. Em seguida, iremos abordar alguns detalhes dos inibidores da monoamina oxidase. A enzima MAO está presente na membrana mitocondrial externa do neurônio e é responsável principalmente pela degradação metabólica de monoaminas, por exemplo, a noradrenalina, dopamina e serotonina. Estes antidepressivos atuam principalmente pela inibição dessa enzima MAO, o que acaba favorecendo a neurotransmissão sináptica por meio do aumento da concentração e da disponibilidade desses neurotransmissores, conferindo também o seu efeito terapêutico. Podemos mencionar os inibidores da MAO tradicionais, MAO mais antigos, que nesse caso não possuíam ação seletiva, ou seja, a inibição ocorre permanentemente tanto na MAO-A e na MAO-B, e essa ação também é irreversível. Podemos mencionar o cuidado com as dietas contendo tiramina, devido à interação entre a MAO e a tiramina, que pode causar crises hipertensivas. Assim, há uma diminuição da degradação desses neurotransmissores metabolizados pela MAO, gerando, por exemplo, o CONT e o HVA como metabólitos, e ocorre um aumento no nível de armazenamento desses neurotransmissores, tanto nas vesículas como nas fendas sinápticas. Mais recentemente, ocorreu o desenvolvimento de inibidores da MAO-A e da MAO-B de forma seletiva. No caso da MAO-A, podemos dizer que ela é responsável principalmente pela inibição da degradação de monoaminas como serotonina e noradrenalina, e o seu efeito terapêutico se dá pela maior disponibilidade de monoaminas. Já no caso da MAO-B, que é envolvida principalmente na inibição de degradação de dopamina. E além disso,
Esses medicamentos possuem ação reversível, o que diminuiria o problema, por exemplo, com a hipertensão. Agora iremos para os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, ou ISRS. Os ISRS são considerados uma classe de medicamentos mais recentes ou antidepressivos de segunda geração e atuam principalmente pela inibição da recaptação de serotonina. Essa classe de medicamento é conhecida por causar a inibição seletiva do transporte de serotonina. Basicamente, essas drogas causam aumento da liberação de serotonina nos terminais axonais, o que leva na dessensibilização dos receptores pós-sinápticos serotoninérgicos. Essa dessensibilização pode estar relacionada aos efeitos terapêuticos dos antidepressivos e também podem estar relacionados ao maior grau de tolerância em comparação aos antidepressivos tricíclicos, por exemplo, ao menor índice de sintomas adversos também. Esse tipo de medicamento possui ação em diversos tipos de receptores dos neurônios pós-sinápticos. O receptor 5-HT1, por exemplo, pode estar relacionado a efeitos ansiolíticos e antidepressivos conferidos pelo medicamento. Já nos receptores 5-HT2 e 5-HT3, eles podem estar relacionados aos efeitos adversos causados pela droga, como, por exemplo, insônia, náuseas, entre outras. Todas essas drogas possuem efeitos e perfis muito variados, e podemos exemplificar, por exemplo, a fluoxetina, a fluvoxamina e a paroxetina. A análise farmacológica desses medicamentos sugere que esses agentes causam lentas e fortes inibições dos neurônios na neurotransmissão serotoninérgica do sistema nervoso central. Os efeitos colaterais e os mecanismos associados variam a partir da classe do antidepressivo, da adaptação ao próprio corpo do paciente e da dosagem que esse paciente ingere. Vale pontuar que os primeiros antidepressivos apresentam maior possibilidade de efeitos adversos em comparação com as classes mais recentes. Mas, de forma geral, os principais efeitos colaterais são alteração de sono e apetite, alterações gastrointestinais, retenção urinária, alergias de pele, sudorese, diminuição da libido ou retardo da ejaculação, aumento ou diminuição de peso, náusea, tontura e tremores. Mas daqui para frente, vamos focar nos efeitos adversos e mecanismos associados das seguintes classes de antidepressivo: IMAL e ISRS. Eles serão nosso foco por conta da utilização frequente e dos próprios efeitos adversos causados. Os antidepressivos IMALs foram os primeiros fármacos a serem utilizados como antidepressivos, porém, em meados dos anos 70, sua recomendação acabou se restringindo pela descoberta de efeitos colaterais associados a eles. O primeiro efeito adverso relacionado aos antidepressivos IMALs foi a hepatotoxicidade, via hidrazina, um de seus principais representantes, além de toda a categoria de representação dessa classe ser inibidora irreversível de monoaminoxidase. Mas esse não é o único efeito dessa classe de antidepressivos. Temos também os apresentados abaixo, em ordem de frequência de aparição. Frequentes: hipotensão ortostática grave, muito associada à tontura, especialmente quando precedida de levantamento. Menos frequente: diarreia, edema nos pés e tornozelos, taquicardia e palpitação, nervosismo e excitação. Raros: hepatite, leucopenia, síndrome de Parkinson e síndrome serotonérgica na combinação com outros medicamentos serotonérgicos, podendo se expressar em sintomas como confusão mental, hipomania, inquietação, mioclonias, hiperreflexia, arrepios, calafrios, temores, diarreia, incoordenação e febre. Além desses efeitos, outros podem causar preocupações caso ocorra persistência durante o acompanhamento com antidepressivo. Também apresentados em ordem de frequência de aparição, temos menos frequentes:
efeito anticolinérgico, síndrome da secreção inadequada do hormônio antidiurético, visão turva, estimulação do sistema nervoso central, muito relacionada a problemas de agitação durante o sono, disfunção sexual, sonolência, cefaleia leve sem aumento de pressão arterial, aumento de apetite e peso, aumento de sudorese, hipotensão ortostática, como já vimos, vertigens, tontura, cansaço ou fraqueza leve e abalos musculares ou tremores. Raros: anorexia, calafrios, constipação e boca seca. Mesmo com tantos efeitos, os imaus continuam sendo receitados para tipos específicos de depressão, como a depressão atípica e fobia social, que seus efeitos colaterais mais comuns são, em comparativo com as classes de antidepressivos tricíclicos, mais toleráveis. O ponto de atenção dessa classe de antidepressivos é a sua interação com outros medicamentos ou substâncias que podem potencializar os efeitos adversos presentes na sua própria composição. Um exemplo é a interação com os antihipertensivos, que pode desencadear excitação autômica, agitação, hipertensão ou até mesmo a própria inibição dos antihipertensivos. Os seus efeitos adversos podem ser explicados por conta da própria atuação dos imaus, principalmente quando tratamos dos imaus não seletivos, que possuem efeito irreversível, aumentando a concentração desses neurotransmissores no sistema nervoso central e simpático. Os ISRS surgiram como pesquisa para construir um antidepressivo tão eficiente quanto os da classe ADT, porém com maior grau de tolerabilidade e segurança. Dentro da classe dos ISRS, por apresentarem ações seletivas, os próprios efeitos adversos podem ser diferentes entre eles. Alguns efeitos são apresentados de maneira geral e frequente, como os apresentados abaixo, que serão divididos em efeitos gerais e específicos. Gerais, relacionados a gastrointestinais, como tontura e vômito, psiquiátricos, como ansiedade, e dermatológicos, frequentemente vistos em urticária. Ou específicos, alteração de peso, podendo causar ganho ou perda de peso, disfunção sexual ou síndrome serotonérgica, muito relacionado com confusão, hipomania, agitação, diarreia, febre, efeitos na pressão arterial ou até mesmo alguns efeitos neuromusculares. Além desses, alguns sintomas são analisados quando ocorre a retirada do medicamento do paciente, como tonturas, vertigens, ataxia, sintomas gastrointestinais, sintomas gripais, distúrbios sensoriais, alteração de sono e sintomas psíquicos. Esses sintomas nos dão indício de uma readaptação do organismo após a droga, podendo ser um comparativo ao processo de abstinência. Os sintomas estão relacionados com a queda da ISRS no organismo e com os seus efeitos anticolinérgicos. Olá, meu nome é Gabriel e vim falar sobre a dependência de antidepressivos. Afinal, antidepressivos causam ou não dependência? Bom, a dependência ou transtornos relacionados ao uso de substância pode ser entendida como alterações cerebrais provocadas pela ação direta do uso prolongado de uma droga de abuso. Qualquer substância que modifica, aumenta, inibe ou reforça as funções fisiológicas, psicológicas ou imunológicas do organismo de maneira transitória ou permanente. O DSM-5, Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, publicados pela OMS, está 11 critérios que representam a dependência de substância. 1. Uso recorrente de substância resultando em falha no cumprimento de obrigações no trabalho, escola ou em casa. 2. Uso recorrente em situações em que isso pode ser fisicamente perigoso, dirigir ou operar máquinas. 3. Uso continuado da substância apesar de problemas recorrentes e persistentes nas esferas social ou interpessoal, causados ou exacerbados pelos efeitos da substância. 4. A tolerância. 5. Abstinência. 6. Uso frequente de quantidades maiores ou por períodos mais prolongados do que o pretendido. 7. Desejo persistente ou esforços mal cedidos para controlar o uso. 8. Muito tempo consumido em conseguir usar ou recuperar-se do uso. 9. Abandono ou redução nas atividades sociais, ocupacionais ou recreativas devido ao uso. 10.
Uso mantido apesar do reconhecimento de problemas físicos ou psicológicos persistentes ou recorrentes, causados ou agravados pelo uso. 11. Fissura ou craving, um forte desejo ou urgência de usar uma substância específica. Para se qualificar para um diagnóstico de dependência de substância, um fármaco deve atender a pelo menos 3 desses critérios. Os sintomas de abstinência são apenas um sintoma de dependência, e por si só, não são necessários nem suficientes para um diagnóstico. De modo geral, a essência da dependência é o comportamento de busca compulsiva de drogas, apesar das consequências negativas. A abstinência de drogas se compara de outras substâncias? Alguns especialistas sugerem que o uso em altas doses representa o desenvolvimento de tolerância. No entanto, a maioria dos estudos conclui que doses mais baixas, ou até mesmo subterapêuticas, ainda dominam os padrões de prescrição. E casos individuais de prescrição de altas doses refletem maiores tentativas de otimizar a resposta terapêutica. Algumas pessoas acham difícil parar de tomar antidepressivos, muitas vezes decorrentes da ansiedade que o processo gera. A emergência da depressão também tende a gerar consequências positivas em vez de negativas, como um aumento no tempo gasto em atividades ocupacionais e uma melhora nos problemas psicológicos. Uma característica comum da maioria dos medicamentos de dependência é que eles aumentam a atividade dopaminérgica no núcleo accumbens e em outras regiões do cérebro relevantes no circuito retorcido. Não está claro se os antidepressivos possuem esse efeito. Os sistemas serotonérgicos interagem com os sistemas dopaminérgicos, mas a natureza dessas interações não está bem estabelecida. Pode variar entre antidepressivos, dosagem aguda e crônica, determinada região do cérebro e técnicas experimentais usadas. Além disso, a capacidade de resposta dos sistemas dopaminérgicos à estimulação serotonérgica pode ser diferente entre estados deprimidos e não deprimidos. Existem relatos genuínos de dependência de antidepressivos. Haddad, em seu estudo Do Antidepressants Have any Potential to Cause Addiction, cita 21 relatos de casos, embora mais de 30 antidepressivos estejam disponíveis internacionalmente. Esses relatos são restritos a 5 agentes e dominados por tranilcipromina, 12 de 21, que é raramente prescrita, e a mineptina, 4 de 21, que não é licenciada em muitos países. Os 5 relatórios restantes foram para nomefencina, fluoxetina ou amitriptyline. A farmacologia da amineptina e da tranilcipromina é distinta da farmacologia dos antidepressivos mais familiares. A amineptina é um agente dopaminérgico, enquanto a tranilcipromina é estimulante do sistema nervoso central. A maioria dos casos eram do sexo masculino, 14 de 21, e tinha uma história de abusos anteriores, ou transtorno de personalidades. Esses são considerados fatores de risco para a dependência de substância, reforçando a importância das características individuais, não apenas do medicamento, na etiologia da dependência. Dependência física versus a dependência psicológica. Anteriormente, a dependência era classificada entre as com sintomas físicos e com sintomas psicológicos. Porém, a dependência em si, ela é um fruto da neurobiologia do cérebro, que gera tanto sintomas psicológicos quanto físicos, e não eles isoladamente. Nos anos de 1930, a anfetamina foi utilizada como um antidepressivo, e hoje se sabe que essa droga tem alto potencial de dependência e é caracterizada como uma droga de abuso. Porém, podemos concluir que os 100 diferentes tipos de antidepressivos disponíveis no mercado causam apenas as chamadas síndromes de abstinência. As síndromes de abstinência são clinicamente relevantes, podem ser diagnosticadas incorretamente, levando a tratamento inadequado ou pode afetar adversamente a adesão ao antidepressivo, mas sozinhas não são indicativos ao vício. Na sessão anterior, o Gabriel explicou que os antidepressivos não causam dependência. Dessa forma, não há uma maneira de tratar essa dependência que não existe. Porém, nós vamos aqui falar sobre a síndrome de abstinência e como tratá-la. A síndrome de abstinência é definida como um conjunto de sinais e sintomas de instalação e duração previsível que envolvem sintomas psicológicos e orgânicos previamente ausentes à suspensão da droga e que desaparecem depois que ela foi reiniciada. Dessa forma, parece evidente que a reintrodução do medicamento seja um tratamento eficaz para a abstinência. Porém, para se livrar em definitivo dos antidepressivos, sem que haja essa síndrome de abstinência, é necessário que a dose dos medicamentos seja diminuída gradativamente.